Graça e paz da parte do Senhor. Queria mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus com aqueles que podem me ver, para a nossa edificação. Nesta oportunidade eu queria ler um texto que se encontra no livro de Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 20, que diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Meus amados, esse texto, apesar de ser apenas um versículo, ele nos ensina muitas coisas. E nesta oportunidade eu queria compartilhar com aqueles que podem me ouvir e ver. Aqui vai falar acerca da morte da alma. Nós sabemos que existe dois tipos de morte. A Bíblia fala acerca da morte física, a morte do corpo, onde o nosso corpo será deixado na sepultura. E no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, a Bíblia vai falar acerca da segunda morte, que é a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre. E certamente esta segunda morte é a morte da alma que Tiago está se referindo aqui. E ele diz aqui que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, ele salvará a alma desse tal, deste destino, da condenação eterna, do lago de fogo. E é algo, meu amado, que muitas das vezes nós não paramos para refletir acerca disto. Muitas das vezes nós não paramos para refletir acerca da gravidade disso. Muitas vezes nós, pelo fato de a pessoa estar bem financeiramente, de saúde, emocionalmente, parece que é o suficiente. E muitas vezes não paramos para pensar que aquela pessoa, embora esteja bem em todas as áreas da sua vida, se ela não entregar a sua vida a Jesus, ela passará pela segunda morte, pela morte da alma. E aqui, meu amado, ele fala que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, ele salvará a alma deste destino. E o que me chama a atenção é que o texto ele está no singular e não no plural. Tiago ele está falando acerca de uma alma, de um pecador. Recentemente eu ouvi uma pregação onde o irmão citava que recentemente houve uma pesquisa em que 5% apenas dos cristãos de todo o mundo levaram uma pessoa aos pés de Jesus. É um diagnóstico muito ruim para a igreja. 5% apenas daqueles que se professam ser crentes conseguiram levar uma alma aos pés de Jesus. E o que é pior, meu amado, é que na maioria das vezes as pessoas estão vivendo tranquilamente com esta situação. Pessoas que têm anos de crente, anos de fé e nunca conseguiram levar uma pessoa apenas aos pés de Jesus, estão vivendo tranquilamente com isso. Não era para ser assim. A nossa missão na terra, meu amado, é ganhar almas para Jesus. Jesus ele nos chamou, nos salvou para que nós pudéssemos dar frutos, para que nós pudéssemos fazer discípulos. E muitas vezes nós estamos vivendo tranquilamente sem cumprir a missão a qual Deus nos chamou para fazer. E aqui, meu amado, esse texto, ele me leva a refletir acerca de alguém que fez muito isso. O nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele quando tinha a oportunidade de pregar para uma multidão, assim ele fazia. A Bíblia fala que na multiplicação do pão e dos peixes havia ali 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. A Bíblia fala que uma grande multidão seguia e ele pregava quando tinha a oportunidade de pregar para a multidão, mas muitas das vezes eu vejo Jesus se isolando e indo atrás apenas de um pecador, de uma alma apenas. Nós vemos em João capítulo 4, por exemplo, onde ele vai ali naquele poço, onde está aquela mulher chamada mulher samaritana.
E ele vai ali e manda com que os discípulos vá comprar comida, porque ele queria ter esse diálogo particular com ela. E ele começa a evangelizá-la, ele revela a vida dela. Pouco tempo depois a mulher se converte e nós vemos que depois que ela se converte, ela sai por toda Samaria, pregando a palavra e chamando os samaritanos a vir também conhecer o Cristo. No final do texto de João capítulo 4, a Bíblia vai falar que os samaritanos dizem assim: mulher, não é mais pelas tuas palavras, mas nós temos visto e ouvido que este daí é o Salvador do mundo. Nós vemos que em Lucas capítulo 8, a Bíblia vai falar que Jesus entra no barco e vai atravessar o rio. Uma grande tempestade se levanta. Ele acalma a tempestade e chega do outro lado do rio, onde está a cidade de Gadara. E ali naquela cidade havia um homem, uma alma apenas, que estava ali, meu amado, possuída de demônios, que estava ali fazendo a vontade do diabo, aprisionada. E Jesus chega naquela cidade, liberta aquele homem da escravidão do diabo e volta para o barco. É o que me chama mais a atenção, meu amado, porque Jesus ele não prega para ninguém naquela cidade, ele não cura ninguém naquela cidade, ele vai lá apenas por causa daquele homem, daquela alma. E nós vemos que depois que ele liberta aquele homem, o homem sai apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus fez na sua vida. Uma alma apenas. Nós vemos que ele repete isso depois até mesmo de morto e ressuscitado e assim, a subida aos céus. Nós vemos que na estrada de Damasco, ele desce para ter um encontro com Saulo de Tarso. Ele começa ali a ter um diálogo com Saulo, falando que ele havia perseguido ele, e depois daquele diálogo a Bíblia fala que Saulo se converte e começou a pregar, a evangelizar, a fundar a igreja e a ganhar milhares de almas para o Senhor. Nós vemos, meu amado, que Jesus Cristo é o maior exemplo disso. A Bíblia fala em 1 João 2,6 que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. A nossa missão na terra é essa, é ganhar almas para Jesus, é fazer a obra de Deus. E se nós somos cristãos, como dizemos que somos, nós devemos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você que está me vendo, talvez este ano você já fez muitos planos e projetos para este ano. Mas talvez você não tenha colocado nesses projetos ganhar uma alma para Jesus. Talvez você que está me vendo nunca ganhou uma alma, mas eu quero te desafiar este ano, levar pelo menos uma alma aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Que você possa refletir sobre isto e que você possa cumprir a carreira que está proposta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.